eu quero falar para você, quem estava comigo de manhã, não sei se você já percebeu, esta semana nós estamos falando sobre consultar o Senhor, né? Consultar o Senhor, ouvir a voz de Deus, buscar a direção do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma família que foi literalmente dizimada porque estava fora do centro da vontade de Deus. E muitas vezes nós tomamos decisões, iniciativas, sem consultar o Senhor, e quando a consequência vem, nós cobramos dele uma resposta, uma atitude, decepcionamos com ele, quando na verdade, se tivéssemos consultado o Senhor, a direção que ele teria dado poderia ser outra. Muitas vezes as consequências dolorosas e desastrosas que enfrentamos é porque tomamos decisões e fizemos escolhas sem consultar o Senhor. Eu acho que tem que ser assim, eu vou fazer desse jeito e que Deus me ajude, né? Só que tem um detalhe, meu amado, e eu quero te lembrar para você, gente, a palavra do Senhor nos fala da família de Noemi. E a Bíblia diz aqui, no livro de Ruth, capítulo 1, que elas falam, deixa eu ver aqui, Ruth capítulo 1, Noemi perdeu tudo. Noemi perdeu patrimônios, Noemi perdeu autoestima, identidade, Noemi perdeu 2 filhos, Noemi perdeu o marido. Noemi está voltando para Belém desamparada e desolada. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que ela fala no capítulo 1, quando ela despede de Orfa e de Ruth. Ela fala, argumenta com elas, eu já estou velha, eu já não tenho como mais ajudar vocês, eu já não tenho mais esperança alguma. E ela fala assim, olha, o Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, porque vocês também estão sofrendo. Ela pega a história que ela está vivendo, ela pega a realidade dela, uma realidade dura, fria, cruel, sozinha já de idade. Ela pega toda a conta e coloca nas costas de Deus. E ela fala, olha, Deus está contra mim. E isso me deixa triste porque vocês também estão sofrendo. E hoje nós vamos mapear essa história. Nós vamos entender essa história. Nós vamos observar alguns detalhes. Se não der para terminar hoje, terminamos amanhã. Mas nós vamos aprender uma lição muito importante com essa família. Primeiro, no livro de Ruth, nós encontramos Israel em crise. Fome, conflitos, a economia, tá tudo mal, tá tudo ruim. Crise total. Não havia reis, era governada por juízes, e era um tempo de fome, crise e incertezas. E tinha um inimigo fortíssimo, um inimigo equipado, treinado, um exército numeroso, que eram os midianitas. E os midianitas, eles eram cruéis, eles eram perversos. Eles esperavam o povo plantar, esperavam a hora da colheita, e quando chegava na época da colheita, invadiam as terras de Israel e tomavam tudo. E aquilo que eles não conseguiam carregar, eles destruíam. E a Bíblia diz que eles eram tantos e agiam como bando de gafanhotos. Pensa, numerosos, fortes, estratégicos, maliciosos, cruéis. E eles chegavam e deixavam Israel na miséria. Tempo de crise, de fome, de assolação. Alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Tempos de crise, de dificuldade, de fome, de perseguição, de crueldade. Pastor, onde que tem crueldade? Crueldade, sim. Crueldade.
Quando nós olhamos as notícias, quando nós nos deparamos, principalmente eu acho extremamente cruel, quando começam a citar números de respiradores para hospitais de campanha. E aí numa cidade com 300 mil habitantes, temos 10 respiradores. É cruel. Por que é cruel? Porque muitas vezes a gente se encontra nas mãos de midianitas. Porque muitas vezes aqueles que deveriam lutar por nós, lutam contra nós. Um tempo de crueldade, um tempo de avareza, um tempo de egoísmo, um tempo muito, muito difícil. É o tempo que nós estamos vivendo. A diferença é que nesse tempo aqui não havia reis. E no nosso tempo nós temos o Rei dos Reis. Nós estamos debaixo da graça do sangue de Jesus. Mas vamos lá. Invadem Israel, fazem aquele massacre, aquela destruição, né? E tem um homem lá em Belém que ele está preocupado com a família dele. Ele é o provedor. Ele está vendo a situação em volta. Ele entra em desespero. Eu preciso fazer alguma coisa. A minha família não pode ficar exposta. Você tem noção de como é a noite dos pais de família na nossa nação que estão desempregados ou então inseguros quanto ao emprego? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo a minha empresa vai segurar? Quanto tempo o meu patrão vai conseguir segurar? O que eu vou fazer se não der certo? Bem, naturalmente falando, começa-se a criar saídas, escapes, buscar estratégias, solução. Bem, havia um homem lá na cidade de Belém que ele fez uma reunião com a família. E nessa reunião ali, né, com a mulher, que era Noemi, ele fala da situação e faz uma proposta. Aliás, ele nem fez uma proposta. Ele chamou, pegou a família e levou para Moabe. Belém quer dizer terra do pão, lugar de provisão. Ô, querido, deixa eu te falar. Até em Belém tem crise, tem dias que pode faltar o pão. Quem estava comigo hoje, na live de 11h45, falamos acerca disso, das estações. A vida tem fases. A vida tem ciclos, tem etapas. A vida é feita por processos. Algumas etapas são mais obscuras, são mais dolorosas, são mais difíceis. E é exatamente nesse momento da obscuridade que eu preciso ter convicção de ouvir a voz de Deus, de conhecer a voz de Deus. Querido, não adianta falar, eu não acredito em Deus, eu não confio em Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente olha para o alto e fala, Senhor, onde vai vir o socorro? Eu já não sei o que fazer. Elimeleque, ele faz lá uma reunião e ele declara, nós vamos nos mudar. Ele tomou uma decisão. Nós vamos para Moabe. Ali em Moabe, a terra que ele escolheu para ir, é uma terra que a origem dela já foi debaixo de maldição. Quem eram os moabitas? Qual a origem dos moabitas? Os moabitas vieram do incesto. Lembra lá? Quando Ló fugiu de Sodoma e Gomorra, a família morreu e as filhas de Ló, duas, né? Embriagaram o pai com medo de não ter uma descendência, com medo da família não ter continuidade, elas armam um plano. Nós vamos embriagar o papai, uma noite eu durmo com ele, outra noite você dorme. Engravidamos e garantimos uma descendência, gente. Como que nós falhamos por seguir os nossos planos sem a orientação do Senhor? Bem, uma delas gerou Moabe. A origem dos moabitas veio do incesto, do plano cruel da filha de Ló com ele. Olha o que Elimeleque faz. Eu vou tirar minha família de Belém, terra do pão, e vou levá-la para Moabe, terra da promiscuidade, terra da crueldade. E a palavra do Senhor diz, não menciona que ele consultou o Senhor, ele decidiu.
vamos para outro território. Vamos para outra terra, vamos em outra direção. Só, amados, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que Deus não é Deus de confusão. É preciso tomar muito cuidado com mudanças repentinas, mudanças drásticas. Hoje, nós olhamos à nossa volta, e você já deve ter ouvido, o Brasil está difícil, vamos sair do Brasil. Vamos para a Espanha, vamos para Portugal, vamos para os Estados Unidos, apesar que hoje não tem para onde correr, né? Porque o trem tá feio para todo lado. Mas o que nós vimos aqui? A intenção de Elimeleque de buscar essa mudança foi de trazer melhorias para a família, de dar segurança, de dar uma vida melhor, de capacitar a família a ter mais conforto. Belém não dá, Belém acabou. Belém não tem jeito, aqui está em crise, aqui o comércio está fechando, aqui está havendo muita separação, muita violência, não dá. Vamos sair de Belém e vamos para Moabe, porque eu ouvi falar que em Moabe está tudo bem. Bem, primeiro, Elimeleque não conhecia totalmente o território para onde ele estava indo. Ele estava tentando resolver um problema do jeito dele. Ele estava tentando solucionar, dar segurança para a família, mas do jeito dele. Ele não consultou o Senhor, ele não buscou o Senhor. Ele chegou com tudo pronto, ele chegou com a resposta pronta e tudo deu errado. Por que tudo deu errado, pastora? Deixa eu te falar, presta atenção. Ele queria dar uma vida melhor. É uma aventura, tá? Às vezes, dá aquele estalo e vamos embora. Vou pedir conta. Vou sair desse emprego sem consultar o Senhor. Eu vou separar. Acabou esse casamento, não tem mais jeito, querido? Deixa eu te falar uma coisa. É assustador às vezes. Amar é um verbo. É um verbo que indica ação. Eu amo, tu amas, ele ama. É um verbo que indica atitude. Até amar é uma escolha. Quando o nosso coração endurece, quando o nosso coração ele fica petrificado, eu vou sair fora, não dá mais, não tem jeito. Por que a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, mas ele vem por causa da dureza do coração? A dureza do coração de quem errou de pedir perdão e a dureza do coração de quem não consegue perdoar. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, olha só que coisa, que ele tentou, mas deu tudo errado. A Noemi saiu da terra do pão de Belém com o marido, com a família, mas ela volta mais ou menos 10 anos depois, sozinha, desamparada, desiludida e se sentindo traída pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando eles chegam lá, eu queria até abrir para você, mas eu não quero tomar tempo, então você vai ler depois, tá? Livro de Ruth 1, capítulo 2, essa semana pretendo voltar nele mais vezes. E o que acontece? A Bíblia diz, no livro de Ruth, capítulo 1, verso 3 e 4, presta bem atenção, no tempo da dor, da crise, da dificuldade, Elimeleque olha a sua volta com os olhos naturais, sem consultar o Senhor. Percebe que a situação está difícil, está complicada. Ele não vê sinais de melhoria. Ele não acha que aquilo ali vai mudar. E ele decide, precisamos sair daqui. E para onde que ele vai? Moabe. E o que é Moabe? Lugar de promiscuidade, lugar de perversidade, lugar de idolatria. E agora vamos para Ruth, capítulo 1, verso 3 e 4. Vamos lá? Tô pegando na linguagem de hoje, tá? Para quem não tem o hábito de ler, né? Que não está acostumado com a linguagem da palavra, entender. Bem, a Bíblia diz que assim que chegaram em Moabe, fizeram planos, sonharam, projetaram, mas passou um tempo, o marido de Noemi morreu. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Filhos, teu pai morreu, agora é só eu e vocês. O
os filhos se casam com moças moabitas, alianças desconfiguradas, alianças que com o povo que era inimigo do povo de Deus. Vamos lá? O nome de uma delas era Orfa e a outra Ruth. Ruth fez história, Ruth fez diferença, né? Mas depois nós falamos sobre a parte em que ela entra, em que Deus usa. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, deixa eu beber água, Malom e Quilion também morreram. Ô, gente, que tristeza. Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Uma viúva de idade hoje já sofre, já é difícil. Imagina você, Noemi, voltando agora, porque aí ela ouve falar, ela ouve notícia de que as coisas melhoraram em Belém. A terra começou a produzir, a crise passou. Sempre falo com você, cuidado com as escolhas, cuidado com as decisões, porque nenhuma tempestade é eterna. Estou sempre lembrando, pastor, eu quero desistir, cuidado, esse tempo, essa fase vai passar, não é isso? Pronto, agora, mais de 10 anos depois, Noemi descobre que Belém está sendo abençoado. E ela resolve voltar. Só que olha que triste, ela volta sem o marido. Ela volta sem os 2 filhos. E ela volta falando, afirmando que Deus está contra ela. Ela coloca na conta de Deus o fato dela estar viúva e dela ter perdido os filhos. Só que aqui nós entendemos que ele fez tudo por conta própria. Ele não consultou o Senhor. E quando o sacerdote da casa, ele escolhe, ele toma as decisões, a família vai seguir a direção que ele der. Querendo ou não, autoridade é autoridade. Nós já falamos sobre isso na semana passada, quando falamos a questão de tudo que está acontecendo no governo, na política. A Bíblia não dá nenhum momento. Ela fica do nosso lado quando a gente se opõe a uma autoridade. Romanos 13, toda autoridade é delegada por Deus, é instituída por Ele. E aquele que se levanta contra uma autoridade está se levantando contra aquilo que Deus constituiu. Olha só que coisa séria, né? Então, muitas vezes, o destino da família pode seguir um rumo incorreto ou que eles não gostariam, porque aquele que tem que tomar as decisões não consultou o Senhor. Ele fez na força do próprio braço. Ele seguiu a sua direção, né? E aqui nós encontramos ela triste e abatida, dizendo que está contrariada, porque Deus está contra ela e que elas estão sofrendo por causa disso. Queridos, vamos parar por aqui hoje? Presta atenção. Provérbios 26, verso 2, diz que a maldição sem causa não se cumpre. Se a maldição se estabeleceu, se a maldição entrou, se ela chegou e tomou conta, se espíritos malignos começaram a agir, houve uma legalidade. Nós encontramos aqui uma mulher sincera, uma mulher de Deus, uma mulher boa. Você vai ver depois para frente do livro de Ruth. Leia o livro de Ruth. É um livro pequeno, maravilhoso. Você vai ver que ela é uma mulher de Deus. Que ela é uma mulher, né, do Senhor. E o que acontece? Nós vamos aqui entender que tudo que essa família viveu simplesmente foi porque agiu por conta própria sem consultar o Senhor. Aí eu te pergunto, amado, quantas vezes nós sofremos por tomarmos decisões sem consultar o Senhor? Talvez hoje, agora aí, sentado na tua sala ou no teu local de trabalho, você está vivendo uma crise, um momento difícil, mas que foi gerada numa
dificuldade que você teve de buscar o Senhor? Por que você acha que Satanás impede as pessoas de orar e de buscar a presença de Deus? Por que você acha que ele impede as pessoas de ler a palavra? Palavra de Deus, gente, tem resposta para tudo. Hoje falamos um pouco sobre sabedoria. Palavra de Deus é tremenda. E o que acontece? A palavra do Senhor nos mostra o tempo todo. Se o Espírito Santo não for o nosso mentor, se o Espírito Santo não for o nosso orientador, se não buscarmos a orientação dele, podemos tomar decisões que serão prejudicial, decisões que trarão sérias consequências, prejuízos até irreparáveis. Qual foi o prejuízo na vida de Noemi? Bem, eles tinham terreno. Saíram de Belém e começou perdendo aí, porque eles tinham terreno. Quem sabe se tivesse consultado o Senhor diria, olha, espera em Deus, confia nele. Salmo 37:5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. O Júlio está falando que já fez isso várias vezes e se deu mal. Eu também, Júlio. Todo mundo, né? Todo mundo já tomou uma decisão e depois percebeu que foi precipitada, que foi fora do tempo. E aqui nós encontramos Elimeleque tentando resolver o problema. Bem, de cara, ele já tem que desfazer da terra, do patrimônio dele para ir para Moabe. Ali já perde amigos, ali já deixa para trás o pouco que adquiriu e agora ele vai para Moabe. Chegando em Moabe, os costumes são outros, os hábitos são outros. Eles que são pessoas reservadas, pessoas que eram resguardadas por causa do evangelho, do nome do Senhor, agora entram para uma terra que a cultura é outra. É promiscuidade, é perversidade, é idolatria. E o perigo todo é que ele se encaixou ali, ele se adaptou, sabe? Ele se moldou àquele lugar. Ele se estabeleceu em Moabe. Ele ficou mais de 10 anos ali. Ficaram, né? Muito tempo ali. Na esperança de dar certo. Na esperança que as coisas mudassem. Na esperança de dar o melhor para a família. Ele não esperava que ele não voltaria para Belém. Quem sabe se Elimeleque tivesse planejado, olha, nós vamos para Moabe, ficamos lá um tempo, nos estabelecemos e um dia voltamos para Jerusalém quando as coisas aqui melhorarem. Ele não previa, ele não sabia que ele perderia a vida dele em Moabe. Ele não sabia que a história dele seria interrompida em Moabe. E outra coisa, ela nem imaginava que um dia voltaria para Belém sem o marido, sem os 2 filhos e sem uma terra para morar, sem um lugar para habitar. Consegue entender o que eu estou te falando? Qual que é a proposta dessa palavra durante esta semana? Te ensinar que é de Deus que você vai obter a direção. É no seu tempo a sós com Deus, é consultando a palavra do Senhor, é buscando a orientação do Senhor que você vai ter resposta. Fecha a empresa? Acaba tudo? Ou espera mais um pouco? Reduz gastos? O que eu faço? Muitas vezes, para resolver uma dívida, eu faço outra. Para curar de um relacionamento, eu entro em outro. Gente, isso é um erro tão grande. A pessoa foi ferida, foi machucada, foi traída. E o mundo, o sistema, fala assim, para curar um amor, só mesmo outro amor. Isso é mentira. Não existe. Eu preciso me curar antes de me envolver com outro, porque eu posso feri-lo também, posso machucá-lo também, posso sair mais machucado ainda, porque eu posso repetir hábitos, né? Então tem tantas situações que nós sofremos e alguns ficam de mal de Deus. Para de orar, para de fazer o tempo a sós com Deus, para de jejuar, para de congregar. Falar, quer saber? Eu não vou para a igreja não, porque eu estou indo e Deus não me atende. Deus não ouve a minha oração.
O que eu estou vivendo, Deus permitiu, Deus deixou. Não, amado, nós escolhemos. Por isso que a Bíblia fala que temos que consultar. Por isso que Davi era tão bem sucedido e era homem segundo o coração de Deus, porque ele consultava o Senhor. Aí eu te pergunto, a crise que você está enfrentando hoje, a dificuldade que você está vivendo hoje, a dor, o desgosto, e que talvez até como Noemi você já tenha falado, eu estou triste porque Deus não cuida de mim, porque Deus não se importa comigo, porque eu estou passando por tudo isso e Deus não faz nada. Bem, o que você está vivendo hoje, realmente, é Deus que não está cuidando? Ou você está colhendo as consequências de uma escolha precipitada? De um desafio, de uma situação em que você foi no impulso, resolveu do seu jeito e depois não tinha como voltar atrás. Eu fico aqui olhando essa história e me dá muita dó de Noemi. Porque ela tinha uma família, eles tinham sonhos, eles tinham planos. Eles não esperavam por esse final. Eles não imaginavam que a coisa ia terminar desse jeito. A intenção é boa. Explica, mas não justifica. Explica o aperto, a crise, a dor, mas não justifica tomarmos decisões sem consultar o Senhor. Pastora, como que eu vou saber se é da vontade dele? Você só vai aprender a reconhecer a vontade dele quando você tiver intimidade, começar a orar. Lógico, gente, a intimidade vem com o tempo. A intimidade vem com o tempo. Eu vou conversando com o Senhor, eu vou orando, eu vou lendo a palavra, eu vou me apaixonando pela palavra, eu vou buscando a direção de Deus. E de repente, quando algo está para acontecer, quando eu tenho que tomar uma decisão, lá no meu coração, eu já tenho discernimento e a sensibilidade. Um exemplo, tá? Nossa, pastora, a senhora... Não, estou dando um exemplo. Você não tem noção de quantas escolhas erradas já fizemos. Você não tem noção de quantos laços nós já caímos. Vou te dar só um exemplo para a gente orar. Nós tínhamos uma criança, a Cristiane, pastora Cris, tinha 6 meses de idade. Nosso coração era bem intencionado. Queríamos fazer a obra, apaixonados por almas, por vidas. E recebemos uma proposta de ir para Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Meu marido, empolgado, vamos fazer a obra, mas precisamos de uma resposta de Deus. Naquele tempo, creio eu, a gente não tinha muita maturidade. Nós estávamos naquela, sabe aquele crente que ele quer ver a resposta de Deus, ele vai na irmã que ora, ele vai no profeta que ora, ele vai no outro ali, não, vamos lá, porque, aquela irmã ali Deus fala, né? A gente fica sempre esperando que Deus use o outro para me dar uma revelação e uma profecia. Quando, na verdade, eu falei isso hoje de manhã. Se Deus está precisando mandar recado, é porque eu não estou conseguindo falar direto com você. Se você está precisando de um recado, você já viu isso? Eu tenho um recado de Deus para a irmã. Querido, isso não acontece comigo. Por quê? Porque Deus não precisa me mandar recado. Eu estou no meu tempo a sós com Deus, Senhor, fala comigo. Fala direto comigo. Fala ao meu coração. Que a orientação venha direto do trono. Que o Senhor me dê graça, me dê revelação. Com o tempo que você vai apanhando intimidade, você vai aprendendo. Mas naquele tempo éramos muito imaturos. Estamos nós lá no meio de uma reunião. Levanta-se um profeta lá no fundo e diz: eis que o Senhor manda vocês para as bandas do sul. Epa, bandas do sul. Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, alto lá, vamos embora. E fomos. Colocamos todos os móveis num cômodo da casa e fomos embora para Caxias do Sul. A única garantia que nós tínhamos em Caxias do Sul era: vocês têm uma casa para morar,
porque o pastor que estava aqui, ele vai sair da casa, é a única garantia. Bem, Rio Grande do Sul é frio, chegamos no inverno. Chegamos lá, já viu mudança de pobre, né, gente? Meu Deus do céu, que tristeza, aquele monte de trouxa na rodoviária de Caxias do Sul. Um frio gelado. Espera horas e horas e horas, ninguém aparece. Depois de horas com fome, com frio, aí o que acontece? Aparece alguém da igreja. Qual que é a notícia? Olha, o pastor disse que não sai mais da casa, ele desistiu. Meu esposo, como assim? Vocês nos trouxeram lá de Minas, de Belo Horizonte, para cá, para Caxias do Sul, e agora nós não temos onde ficar? Pegaram, querido, todas as nossas trouxas, né? E nos colocaram na garagem de uma igreja. Imagina um lugar que a serração é tão pesada que você não vê um palmo à frente do nariz. Você não enxerga nada. A um passo você não vê nada. Frio, gelado. E nós fomos morar onde? Dentro de uma garagem. Serração, frio. As crianças lá, elas usavam roupas de frio, eram 2, 3 roupas, uma por cima da outra. Nossa filha, Cristiane, ela tinha um conjuntinho de tipo nylon, sabe? Muito, mas muito fino. E nós saímos com ela para a igreja, fomos para a igreja, fomos pregar o evangelho. E a Cristiane pequenininha, lá na época eles falavam que pneumonia era pontada. Então havia um surto na época de crianças morrendo com pontada. Cristiane sempre foi guardada pelo Senhor. Me lembro de 2 coisas, porque Deus não abandona. Mesmo você tomando decisões precipitadas, a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. Me lembro que nós não tínhamos o que comer. E uma irmã sentiu de levar na nossa casa um bolo que ela fez. O pão lá é aquele pão que dá aquela casca gostosa, maravilhosa. Aquele pão e água foi o nosso alimento por quase uma semana. Chegou uma hora que o pão começou a esverdear. E a gente arrancava aquela partezinha verde, né, do movo e comia o pão. Um dia a irmã chegou na minha casa e eu mostrei o cabelinho da Cris. A Cris tinha um cabelo preto lisinho e estava tudo picado em cima. E o chão lá é madeira. E eu perguntei, irmã, olha para mim, por que a cabeça dessa menina, o cabelo dessa menina tá todo picado? E a menina estava cheirando rato. A gente dormia no chão, amados, no inverno. E aí a irmã começou a chorar. Falou, pastora, pelo amor de Deus, eu nem era pastora na época, mas o hábito, né, pastor, pastora. Pastora, pelo amor de Deus, rato está comendo, tirando o cabelo da sua filha para fazer ninho. Olha o que nós passamos. Alguns dos móveis nós entregamos, demos de presente para um casal que ia se casar, ficamos com um tanto. Nós ficamos lá 1 ano e pouco fazendo a obra. Cabelo sendo comido por rato, pão puro com água durante quase uma semana. Isso não é brincadeira não, tô te falando sério. Muito frio, muita dor, muita tristeza. Mas uma coisa eu sei. Quando nós entramos, que chegamos lá, a igreja não tinha 30 pessoas. E quando nós viemos embora, tinha mais de 300. Ah, pastor, mas por que vocês vieram embora? Porque tinha, escandalize agora, tinha cota. E tinha que fazer aquelas campanhas de arrecadar dinheiro. Dá isso, envelope para aquilo, aquilo outro. Eu, mas meu esposo, não adaptamos a isso. Quem é da igreja sabe como que a gente é. E acabaram nos dispensando. E voltamos para Belo Horizonte. Deixamos pessoas convertidas, a igreja cheia, mas financeiramente nós não sabíamos fazer aquele esquema, né? Dá 10, ganha um vidro de óleo, se der 100, aquele trem todo, aquele comércio, né? Aquele leilão em cima do púlpito. E acabou que a gente voltou para Belo Horizonte. Mais ferido, mais machucado, decepcionados, achando que Deus tinha permitido tudo aquilo. Por que Deus falhou? Por que Deus errou? Por que Deus permitiu
que eu deixasse a minha casa, a minha família, a minha cidade. Quantas vezes eu chorava, quantas vezes eu olhava, eu não via nada na minha frente, só aquela cerração. E eu falava, Senhor, até quando? Queridos, sofremos muito. Sofremos, choramos a solidão, o abandono do povo de Deus, que a gente chegou lá e percebeu que o coração deles era voltado para ganhos, para recursos financeiros e não para o reino. Uma igreja que tinha menos de 30, você está lá, chega a quase 300, glória a Deus, que bênção, que triunfo. Mas não era triunfo porque não arrecadava o quanto esperavam. As expectativas foram frustradas porque a gente não sabia entrar naquele esquema. E nós voltamos para Belo Horizonte. 1 ano e pouco depois, tristes, abatidos, desiludidos, porque uma profeta falou, ela mandou, a gente fez tudo direitinho. Não. Se hoje recebêssemos uma proposta daquela, como já recebemos proposta para ir embora da cidade, já recebemos proposta para ir para os Estados Unidos, a proposta pode ser boa ou tentadora, mas, alto lá, eu vou consultar o Senhor. Eu vou perguntar ao meu Senhor. E no meu tempo a sós com Deus, eu vou perguntar, papai, papai, olha, a situação é essa, essa e essa. Eu recebi uma proposta, eu estou sendo tentada a tomar uma decisão, eu estou sentindo vontade de fazer isso ou aquilo. Papai, o que o Senhor acha? E com calma, eu vou escutar, aquieta minha alma, lembra? Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Com calma, eu vou esperar o meu Senhor me responder se eu devo ou não. Amados, quando nós tomamos decisões, quando nós temos mudanças, fazemos mudanças drásticas, agora a comunidade da fé, Josias, e a igreja mais linda, o povo mais lindo que eu já conheci na minha vida, pequenininha, mas eu desconheço um lugar que tem tanta gente maravilhosa como ali, tanto, amo de paixão. Mas o que acontece? Pode acontecer o que for, eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Você entendeu? Pode vir crise, pode vir enfermidade. Por exemplo, o meu problema de saúde, o médico já mandou embora, vai embora da cidade, sai, é o clima, não deu certo, é quente e tal. Eu permaneço porque eu sei que Deus tem um propósito, que eu estou em missão e que o Senhor é quem dá a vitória. O que nós aprendemos com a palavra de hoje? O que nós aprendemos hoje? Que muitas vezes o que você está dizendo aí, que é Deus que permitiu, foi você. Que não soube escolher, que não orou, que não consultou, que não buscou, que foi precipitado. Foi você que não aguentou a pressão, que não aguentou esperar, que a alma não aquietou e que deixou as coisas acontecerem do seu jeito. Deus não é manipulável. Deus não se permite ser controlado por nós. Ele vê lá na frente. Eu estou vendo aqui, né? Eu estou vendo aqui. O meu limite é só essa salinha pequena. Mas o meu Deus vê tudo. Meu Deus reconhece tudo. Meu Deus vê lá na frente. Ele tem capacidade de olhar lá na frente e falar, filha, não vai não. Filha, acalma o teu coração. Fica quieta. Filha, não desiste. E hoje, talvez, você esteja vivendo essa situação, né? Talvez o Espírito Santo, ele sabe como fazer. Viu, Claudileia? Ele sabe como fazer. Agora, vamos lá, gente. Vamos dar um exemplo no casamento, né? Aos olhos do Senhor, eu desisto do que eu faço. Eu vou orar, eu vou interceder. Porque Deus é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Quando eu decidi amar, as coisas começam a mudar, eu preciso confiar no Senhor. Sabe, eu quero te contar só mais um exemplo, uma historinha para a gente orar. Nosso tempo está acabando. Quando nós nos casamos, o pastor contava uma história muito interessante. E ele contou que uma irmã
chegou para ele, diz ele que isso tinha acontecido com ele. E naquele tempo nosso, há umas 20 horas, né? Pastora Senhora pregava numa rádio bem cedinho. Sim, Jaqueline, Rádio Verbo, Jaqueline. Logo que chegamos. Então, aquela senhora, ela foi reclamar com o pastor, que o marido dela não se convertia, que ele não gostava que ela fosse na igreja, que ele brigava, que ele perseguia, que ele afrontava e tudo. Aí o pastor deu para ela uma ideia. Falou, olha, pastor, ele agora deu para levar os amigos bêbados para casa. Ele leva os amigos bêbados para casa e eu sou obrigada a cozinhar. Eu sou obrigada a fazer um café, um jantar. Ele fala grosso, ele fala alto comigo, ele me distrata na frente das pessoas. E o pastor falou, irmã, você precisa ganhar o seu esposo para Jesus. Como que eu vou fazer? E ele deu as dicas para ela, conversou com ela. E naquela noite, o marido chegou com mais 3 amigos. E começaram, foi bebendo e dando ordem. Vai lá, faz alguma coisa para a gente comer. Queridos, diz ele que a senhora foi lá para o quintal, matou uma galinha. Pensa, matar, despenar, sapecar, picar, cozinhou, fez aquele jantar maravilhoso, colocou na mesa, tudo lindo, perfeito. E o marido, né, ficou sem entender. E aí, eles perguntaram para ele, falou, uai, amor, fulano, essa é a sua esposa? A mulher que você fala mal dela, você fala tão mal dela o tempo todo. Ele não entendeu nada. E ela foi mudando. Até que um dia ela estava arrumando para ir para o culto. E ele falou, você está indo para a igreja? Ela falou, estou. Ele, espera, eu vou com você. Ela ganhou ele. Você consegue entender? Tem estratégias de Deus. Tem forma, maneira de Deus agir, de Deus trabalhar. Eu só preciso estar ligado ao trono. Eu só preciso receber a direção certa. Eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência. Tem uma forma, talvez eu precise mudar algumas atitudes, comportamento. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Casamento não é fácil, ministério não é fácil, vida profissional não é fácil. Tudo tem fases. Mas quando eu consulto o Senhor, quando eu busco o Senhor, quando eu confio no Senhor, aí Ele me dá a paz que excede todo entendimento. E eu posso ter a vitória. Então, só quero dizer uma coisa para você. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não se apavore, viu? Em nome do Senhor Jesus, quero deixar uma canção para você. Júlio, Deus te abençoe. Eu vi aí que o pastor Emerson te chamou. Pastor Emerson é que dá a direção para os homens. Você que, né, homem tá aí, precisa de uma oração, uma orientação. Pastor Emerson tá aí no ar, né? As meninas também já falam com as mulheres aí. Tô aqui, pode me chamar. É um ministério que se propôs nessa crise, tá acompanhando você para orar e interceder. Vamos lá? Vamos tirar um tempinho pra gente, 1 minuto pra gente orar? Vamos lá? Aquieta tua alma, querida. Como a corça suspira pelas correntes das águas. Não seja precipitado. Aquieta assim teu coração. Minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas. De quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está abatido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus. Pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Isso aí, Fran. Aquieta minha alma,
meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Ora bassuria, Faz meu coração ouvir tua voz. ora la bassuria, de cantere da la bassuria, de cantere da la bassuria. Ora la bassuria, de cantere baixai. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos cada vida que está hoje acompanhando essa live na tua presença. Talvez, Senhor, esteja alguém aqui conosco que está desesperado, não vê saída, não sabe o que fazer. E talvez até o momento estava pensando que a culpa era do Senhor. É o Senhor que não cuidou, é o Senhor que não falou, é o Senhor que não se importou, é o Senhor que não fez. Sabe, Senhor, na verdade, a gente está sempre querendo jogar a responsabilidade para outro. A culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do patrão, a culpa é do país, a culpa é de Deus, mas eu preciso, isso é maturidade. Eu preciso entender quando a culpa é minha, quando eu fui responsável por tudo que está acontecendo. Me colocar diante do Senhor humildemente, me apresentar ao Senhor e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu fiz uma escolha precipitada, eu tomei uma atitude errada, mas eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. E eu preciso da direção do Espírito Santo de Deus para lidar com a minha vida, para fazer as minhas escolhas. E eu quero, Pai, nessa noite, receber do Senhor a paz que excede todo entendimento. Realmente as coisas estão difíceis e é para todo mundo, mas nós confiamos no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. O Senhor não é um Deus de religião, o Senhor é um Pai. É um Pai amado, um Pai querido. É um Pai que o teu filho pede pão e ele não dá pedra, porque ele é Pai, ele é amoroso. Por isso nos colocamos nessa noite na tua presença. Primeiro, Pai, nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, se por muitas vezes colocamos na conta do Senhor aquilo que foi escolha nossa. Perdão por ter sido injusto, por ter sido rebelde, por ter sido ingrato, por ter sido autossuficiente e arrogante e não parar para te ouvir e para receber a tua direção. Te pedimos também, Espírito Santo, que no nosso tempo com o Senhor, no nosso tempo a sós com Deus, possamos aprender a acalmar as nossas emoções e ouvir a tua voz. Acalmar o nosso coração, o desespero, o pânico, a angústia, a depressão, aquietar nossa alma e dizer: quero ouvir a voz do Senhor. Nós te louvamos por cada pessoa que está aqui hoje conosco, aonde quer que esteja, Estados Unidos, Portugal, Espanha, outros estados, Cuiabá, Tocantins, Manaus, Belo Horizonte, Betim, Senhor, aonde quer que essas pessoas estejam, que o Senhor possa cobri-las com o sangue de Jesus, livrá-las de todo mal, de toda enfermidade, marcar a família de cada um, livrando de toda praga, de toda maldição, orientando, revelando, mostrando aquilo que pode, que o Senhor vai corrigir, porque nós estamos dizendo: pode, Pai, pode trabalhar, pode mexer, pode entrar na minha vida e mudar a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Amém? Deus abençoe tua vida. Os livros estão aí para você. Eita, olha aí. Tá aí, ó, presente para mamãe, reflexão diária, ilustração para evangelismo, pérola para sua vida, tratando a área emocional e maturidade. Uma maturidade. Hoje também cedo,
Nós colocamos ali um banner, porque você acredita que tem pessoas voltando para Jesus na live? Pessoas se reconciliando com Deus? Pessoas que estavam afastadas voltando para o Senhor? Para a honra e glória do Senhor. E alguém me pediu para deixar a conta, porque ela queria abençoar o ministério. Eu deixei de manhã e vou deixar hoje. Nós trabalhamos com tudo que a gente pode fazer para te dar uma live legal, tranquila. Luzes, seja equipamento, seja agora a gente quer arrumar, melhorar o som, livros para poder evangelizar. Pode abençoar sim, pode abençoar. Paulo falava assim, se a gente abençoa vocês com o alimento espiritual, por que não receber de vocês o natural? É bíblico. Mas que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor te carregue no colo. Tá difícil? Não tá dando conta? Deixa o papai te colocar no colo. Deixa o papai te carregar. Eu me lembro, é isso que pai faz. Veja Deus como pai. Não veja Deus como um tirano, com um cajado na mão, um cetro na mão, pronto para te arrebentar se você falhar. Ele é pai. Ele é pai amoroso. Amém? Eu me lembro quando minha filha terminou um relacionamento e ela estava chorando. 22, 23 anos. E aí o pai, ela chega chorando que ela tinha terminado aquele noivado e o pai coloca ela no colo. Meu esposo colocou aquele mulherão no colo e falou, chora filha, chora, o pai tá aqui. E ela chorou no ombro do pai. E ela fala que nunca esqueceu aquele momento. É assim que o pai faz. Mesmo a gente errando, sabe? O pai pega, coloca no colo e fala, deixa que eu vou cuidar de você. Deixa eu te mostrar agora como fazer. Deixa eu te estender a mão e te tirar desse fundo de poço. Deixa eu te mostrar o caminho. Deixa eu iluminar o caminho para você. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus te abençoe. A equipe tá aí, ó. Você precisa de ajuda, me chama. Vão orar, vão te dar uma ministração para ouvir. Dependendo da situação, podem até te dar uma orientação, mas indicar você a procurar um pastor na tua cidade que possa te ouvir e te ajudar nessa situação. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja. Amanhã, alimentando o Espírito, às 11h45. Amém? Deixa eu ver se eu coloco uma musiquinha aqui para a gente terminar a nossa live abençoada. Obrigada. Obrigada pela companhia. Até amanhã, 11h45. Você precisa fazer. Só respirar. Respira. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar.